Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que vos cumprimenta é o irmão Guilherme Sabino, de Atibaia, São Paulo, para mais um ensino da Palavra de Deus, um curto ensino. Nós vamos aprender hoje, entender sobre 3 classes de pessoas que estavam entre a multidão de Jesus Cristo, que eram fariseus, saduceus e escribas. Mateus 23, do 1 ao 7, diz assim: Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, o que praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, ou seja, mestre, mestre. Nós vamos entender por que é que Jesus Cristo condenou estes aí, as suas obras. Jesus condenou as obras que eles faziam. Se observarmos a palavra de Deus até a morte e ressurreição de Cristo, seja em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos entender que foi um grupo que mais deu trabalho para Jesus. Nós vamos entender o porquê. Vamos aprender sobre eles. Amém? Então, o primeiro grupo, nós vamos entender sobre os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus, irmãos, era um grupo, que eram zelosos da lei, da palavra de Deus. Eles aprendiam toda a lei, desde pequeno até os 12 anos de idade. Eles tinham e decoravam os 5 primeiros livros, que é chamado como Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros eles decoravam toda a palavra de Deus. Eram ensinados até os 12 anos. Outra curiosidade, se não me falha a memória, eles também aprendiam 5 dialetos diferentes. Muitos deles falavam bem mais dialetos do que isso. Mas eles eram ensinados, na verdade, a falarem 5 dialetos diferentes. Maravilha, né? Porém, estes homens zelosos da lei, eles também, nessa de observar a palavra de Deus, eles observavam, eram os mais zelosos. Olha só, zelavam da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus, ensinados desde pequeno a guardar, os 613 mandamentos. 613 mandamentos, que é o mesmo número de ossos do corpo humano. Então, eles observavam essa lei minuciosamente, tintim por tintim, como diz aí muitos, Mas Jesus Cristo condena a obra desses homens. Embora eles também, os fariseus, muitos deles não fossem ricos, abandonavam a sua vida de riqueza. Muitos deles praticavam muitas obras sociais, ajudando muitas pessoas, muitas vidas, Mas por que então Jesus condenou esse grupo de fariseus? Bom,
Como lemos na palavra de Deus, o primeiro motivo que Jesus Cristo condena as obras deles é que eles faziam as suas obras para serem vistos pelos homens. Faziam para se aparecer. Quando fazia alguma obra, era como se fosse o povo de hoje. Dá uma cesta básica e posta que deu uma cesta básica, né? Ora e ora alto para todos saberem que está orando. Os fariseus jejuavam e ficavam com o rosto contristado para que todos soubessem que ele estava jejuando. Faziam coisas para se aparecer. O segundo motivo é que eles eram maliciosos, malignos, né? Eles, quando alguém os enfrentava, eles tinham um desejo maligno no seu coração, entre eles, em matar aquela pessoa. É isso mesmo. Eles eram malignos, né? Não suportavam a correção. Orgulhosos também. E também um terceiro, né, motivo que Jesus Cristo reprova as obras deles é que eles eram, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eles condenavam as pessoas sem piedade. Ou seja, eles pecavam, escondiam os seus pecados. Mas quando alguém pecava, eles de fato aplicavam, né, a condenação àquela pessoa. Muitos deles foram condenados por Jesus Cristo. É claro que não foram todos, porque alguns ainda eram realmente justos, como nós vemos algum caso aí como Nicodemos, né? Como o homem também que cedeu a sepultura para Jesus, entre outros que a Bíblia ainda não cita. Mas eles faziam dessa maneira, se escondiam, faziam com que suas obras aparecessem, mas escondiam os seus pecados, olha aí. Pecavam ocultamente, eram malignos na mente, no coração, sanguinários. E tudo isso fez com que as obras deles fossem reprovadas. O segundo grupo que vamos aprender, conhecer é os saduceus. Era um grupo que não era tão zeloso da palavra de Deus, são mais libertinos, tá? Um grupo que não se importava tanto em seguir a palavra. Conheciam, mas não seguiam. Para tudo eles era liberado, né, no pecado. Eles eram libertinos. O que é isso? Que pode fazer tudo. Algumas das coisas eles diziam que podia fazer. E a segundo desse grupo de saduceus é que eles não criam no poder de Deus. Não criam em profecias, não criam em visões, né? Não criam no poder de Deus, né? Na sua palavra. Já os fariseus criam em tudo isso. Então os fariseus eram mais avivados, né? Porém também foram reprovados. Enfim, né? Os escribas, que são os que eram muitos usados pelos reis, né? Mas alguns deles eram usados como copista da palavra de Deus. E é interessante aprendermos sobre os escribas que eles se encarregavam de copiar a palavra de Deus, a Torá, né? Toda a palavra de Deus. A Torá, Nevim, Ketuvim. Toda a Bíblia hebraica ou judaica era copiada por eles. E o curioso é que eles não copiavam como se fosse um livro qualquer. Primeiro, a palavra de Deus é de Deus, então ela é sagrada, né? Sagrada é o que é sagrado, santo. Não pode ser levado como se fosse qualquer livro. Embora a palavra Bíblia signifique livro, mas não é um livro qualquer. Por isso que é Bíblia sagrada, livro sagrado. A Bíblia diz que, uma curiosidade, na verdade, irmãos, é que quando eles iam copiar a palavra de Deus, além de copiar, quando aparecia o nome de Deus, eles não pronunciavam o nome de Deus. O nome de Deus não é Deus. Deus é o que ele é. O nome dele ele tem. Então ele tem um nome.
eles não pronunciavam a palavra Yahvé. Quando eles vão escrever a palavra Yahvé ou Iahu hoje, eles escrevem soletrando. E é curioso que quando eles iam escrever, muitos dizem que eles, antes de escrever esse nome santo, né, eles tomavam banho e escreviam esse nome, porque era muito santo. Segundo, quando eles iam escrever a palavra de Deus, quando na hora de escrever, copiar, né, eles errassem, eles não passavam corretivo, branquinho, nem nada, que não existia nessa época, né? Mas ele não riscava o que estava errado. Eles rasgavam aquela folha e queimavam, né, para que não houvesse ali uma cópia errada. Até por isso que a Bíblia, quando ela foi copiada pelos próprios judeus, ela foi uma cópia realmente fiel ao original. Mas isso é um outro assunto, mas é uma curiosidade muito boa, né? A Bíblia, então, era copiada por eles, a palavra ali, só do Antigo Testamento todo, de Gênesis até Malaquias, e eles queimavam o que errava. Então a Bíblia era copiada bem fiel ao original, né? Eles não aceitavam aí esse erro. Então isso é uma das curiosidades maravilhosas dos escribas. E além disso, eles também, por copiar várias vezes, eles conheciam bem a palavra de Deus também, assim como os fariseus, né? Então, Jesus condena as obras dessas três classes de pessoas, ou grupo, porque deram muito trabalho, porque as suas obras eram más, né? Né? Eles eram mal com U, mal de moral. Glória a Deus, né? Seu caráter era mau, malignos. E Jesus Cristo condenou esses homens, né? Então ficamos aí nesse ensinamento breve de que só o conhecimento e o entendimento da palavra não basta. Devemos praticar todos os dias. Ainda que a gente faça com os fariseus, que davam o dízimo até de todo tipo de plantação, até da hortelã de Jesus, né? Só que eles foram reprovados, porque eles eram muito malignos. Porque Deus, ele sonda o coração e a mente. Deus não quer só o coração, não. Ele sonda o coração e a mente. Todos têm que andar de acordo com a sua palavra. Amém? Fica com esse ensinamento breve em nome do Senhor Jesus Cristo.